coloca em pé, vamos nos acomodando. Pastor Lorival. Amém. Sentado mesmo, vamos orar, fechar os seus olhos. Nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa etapa desse seminário, privilégio estarmos aqui juntos, compartilhando, ó Deus, ouvindo e aprendendo entre irmãos, para vermos o Teu reino avançar na terra, para vermos a nossa igreja e ministério florescer, avançar, crescer, conquistar vitórias. E queremos pedir mais uma vez a Tua unção essa tarde, a Tua inspiração, Tua direção, Tua sabedoria, porque sem o Senhor nós não somos nada, não temos a mínima chance de dar certo no ministério, de ministrar, de fazer alguma coisa sem a Tua graça sobre a nossa vida. Fala conosco, que essa tarde seja proveitosa, seja abençoada, que possamos crescer por dentro, para nos tornarmos pastores melhores, e assim teremos condições de pastorear uma igreja maior também, Senhor. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer algumas perguntas importantes para que eu possa avaliar como está a situação das nossas igrejas. Quem aqui, no último domingo agora, você teve mais de 50 pessoas na sua igreja no domingo, no culto de domingo, ou os cultos de domingo, sem contar com a escola dominical, porque o povo é o povo da igreja? Quem teve mais de 50 pessoas na sua igreja, levante a mão, por favor. Mais de 100. Aí vai baixando, caso você não esteja no... Mais de 150. Mais de 200 pessoas. Mais de 250. Mais de 300 pessoas. Mais de 350. Mais de 400. 450. 500. 550. 600. Mais de 650. 750. 800. Mais de 850. 900. Mais de 1000. Pastor, quantas pessoas deram domingo na sua igreja? Vamos aplaudir o pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a média, há outras perguntas que eu faço. Quem aqui é pastor na sua igreja atual mais de 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4? 5? 6 anos? 7 anos? 10 anos? 11? 12 anos? Mais de 13 anos você é pastor lá? 14? 15? São os papas da igreja. 16? 20 anos? Quantos anos o senhor é pastor lá? Manda e desmanda. Amém. Vamos outra pergunta. Agora eu quero ver. 23 anos. Você é pastor de uma igreja há 23 anos. Pensa. Glória a Deus. Quem aqui batizou no ano passado mais de 50 pessoas? Mais de 100? Já? Pastor, o pastor que tem 1000 e poucas. Fique em pé, pastor. Qual é o seu nome? Quantas pessoas batizaram na sua igreja ano passado? Mais ou menos.
média de 100. Então essas três perguntas faz uma da nossa. Isso, sabe o que é isso? Isso é ter coragem para olhar para o ministério. Não é verdade? Eu faço sempre essas perguntas para a gente poder encarar de frente, com muita clareza e honestidade, o crescimento da nossa igreja. E uma igreja, por exemplo, eu tenho células lá. Cadê o pastor Márcio? A tua melhor célula da tua rede batizou quantas pessoas no ano passado? Uma célula só. Lembra aí? Foi a minha. Qual foi? 53. Uma célula batizou 53 pessoas. Deixa eu passar para vocês joga aquele arquivozinho meu. Eu quero te passar como é que esses anos que eu estou lá, como é que aconteceu o nosso crescimento, para você ter uma ideia. Aí, isso. Olha, nós começamos, eu assumi a igreja em 2000, no ano de 2000. Entre 2000, no ano 2000 e 2001, nós tivemos a transição. Essa transição envolve o quê? Pregar para a igreja, preparar a igreja, mudar a mentalidade da igreja, treinar a liderança. Não tínhamos células, apenas falando sobre o que nós iríamos fazer. 2002 começamos com 45 células. 2003, 75 células. 2004, 100 células. 2005, 125 células. 2006, 180 células. 2007, 220 células. 2008, 280 células. 2009, 340 células. 2010, 417 células. E 2011, 500 células. Pode passar. Batismo. Batizamos em 2000, naquela época, um batismo grande na nossa região. 85, um ano. 2001, batizamos 112. 2002, 210. 2003, 280. 2004, 356. 2005, 530. 2006, 927. 2007, 1234. 2008, 1367. 2009, 1456. 2010, 1489. 2011, no primeiro batismo, 539 pessoas. Passa aí. Frequência aos domingos. 2000, 380. 2001, 500. 2002, 700. Isso é uma média. 2003, 850. 300. 2005, 2.000 pessoas. 2006, 2.600. 2007, 3.000. 2008, 4.100. 2009, 4.900. 2010, 5.500. 2011, 6.850 é a nossa média este ano. Então esse é um crescimento que só é possível quando você tem uma igreja com a mentalidade equilibrada, que eu já falei muito aqui de manhã. E esses são números, e quando você nos vê falando sobre números, isso nós aprendemos com o pastor Josué, isso tem nos feito crescer muito. Nós não brincamos com números. Se você for na minha igreja, o pastor Paulo Carlos foi agora, ele viu exatamente esses números que vocês acabaram de ver aí nesse slide. E eu quero mostrar agora, para quem ainda não viu, eu sei que muitas pessoas já viram, mas você que já viu, me permita mostrar para quem ainda não viu, um documentário da nossa igreja. Evangélicas no Brasil é um fato real. E você vai conhecer agora a Igreja do Evangelho Quadrangular, chamada Catedral da Família, que cresce sem parar em Belém do Pará. A nossa igreja foi fundada no dia 18 de outubro de 1974.
E no decorrer dos anos, muitos pastores deram sua contribuição à frente desse trabalho e levaram o povo a se apaixonar por essa igreja. Muito foi feito, mas ainda assim era pouco para o que Deus estava reservando para o pequeno santuário da graça. Era assim mesmo que se chamava a nossa igreja, que tinha capacidade apenas para 350 pessoas. Foi a partir do ano 2000 que a história da nossa pequena igrejinha começou a ser escrita pelas mãos do nosso Senhor Jesus, que enviou à nossa igreja um jovem casal esse que iria ajudar a transformar os sonhos da nossa igreja em realidade. Pastor Lorival Pereira e pastora Mônica, que vieram da IEQ São Bento, no bairro do Bengui, onde fizeram um trabalho lindo de desenvolvimento e crescimento naquela igreja, agora estavam conosco, e no coração deles um sonho: Catedral da Família. Qual o segredo para o crescimento saudável de uma igreja? Vejam que uma liderança comprometida e uma igreja apaixonada por Jesus são capazes de fazer. Foi em 2002 que começou um novo trabalho de evangelização através das células. Uma estratégia poderosa que produziu um crescimento acima da média e, consequentemente, a igreja foi ficando pequena para tanta gente. Começa aí uma nova fase, a construção de um novo templo. Com um projeto inovador e de alto custo financeiro, a igreja tinha um grande desafio: construir a Catedral da Família. Pouco a pouco, tijolo por tijolo, o sonho começava a tomar forma. E o que antes parecia impossível, Deus começa a mostrar o contrário. O crescimento era visível e os batismos frequentes. Dia após dia, as pessoas eram alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. E para a surpresa de todos, a nova igreja, agora com capacidade para mais de 1000 pessoas, continuava pequena. E já era necessário dividir os membros e fazer mais de um culto por dia. Nasce então um novo projeto: a construção de uma galeria. Mais uma vez, a igreja se mobilizou e começaram os trabalhos. Foi contratada uma empresa especializada com tecnologia de ponta para essa obra. Com paciência, dedicação e muito esforço, a nossa igreja mais uma vez provou do que é capaz. E a obra cada dia avançava ainda mais. Novas poltronas foram adquiridas e trouxeram conforto e requinte para a casa do Senhor, sem contar o clima de montanha proporcionado por dezenas de centrais de ar-condicionado. Mais uma vez a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Hoje a Catedral da Família é uma realidade, mas se você pensa que o trabalho para por aí, muito enganado. Uma das nossas metas para esse ano é aumentar o número de células da igreja e chegar ao número de 500. É isso mesmo, 500 células espalhadas pela nossa cidade, anunciando que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. E ainda, aumentar a capacidade da igreja, que hoje comporta 2.200 pessoas, para 5.000 lugares. Somos mais de 6.000 membros e já há alguns anos somos a igreja do Evangelho Quadrangular que mais cresce no Brasil. São aproximadamente 1.500 pessoas alcançadas e batizadas todos os anos na Catedral da Família. Os 4 estacionamentos comportam todos os veículos com muita segurança. A rede de jovens já compõe mais de 3.000 jovens divididos em 2 cultos, um sábado e outro domingo. Hoje, milhões de pessoas também são alcançadas através do nosso programa de TV chamado Mudando de Vida, que vai ao ar todos os dias. E através da internet, os internautas do mundo inteiro podem acompanhar nossos cultos ao vivo pelo catedraldafamilia.iek.com. E nada disso seria possível se cada membro e cada líder não tivesse se unido nesse propósito. Muito já foi feito, porém há muito mais a fazer. Somos uma igreja forte, porque temos os mesmos sonhos e os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Continue fiel e amando essa igreja, porque isso é só o começo. Parabéns a todos vocês, homens de Deus, mulheres de oração, jovens guerreiros e todas as nossas crianças.
que fazem da Catedral da Família um lugar feliz de viver. Amém. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Amém. É por essa razão que eu me sinto muito motivado a estar ministrando em seminários como esse, porque um dia eu fui um pastor sedento como você e decidi pagar o preço necessário para que eu pudesse ter um ministério onde eu pudesse ver que de fato era o mover de Deus na minha vida. E o que aconteceu lá vai acontecer na sua igreja, irmão. Então eu quero falar hoje, essa tarde, sobre o tema como envolver os membros da igreja no crescimento dela. Como envolver os membros no crescimento da igreja local. Neemias 4,6 diz assim mesmo: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Como envolver os membros no crescimento da igreja local é o tema da palavra do jantar. O texto base é Neemias 4,6. Olha aqui para mim, por favor. O crescimento de uma igreja não vai acontecer por acaso. O pastor precisa ter essa consciência que a igreja dele não vai crescer por acaso. O crescimento de uma igreja precisa ser provocado pelo pastor, pelo seu líder. Nós iremos comentar algumas coisas sobre a vida de Neemias, um dos líderes mais eficientes da Bíblia, para aprendermos com ele como realizar a obra de Deus de uma forma, tendo essas mesmas experiências no crescimento da nossa igreja. Quais as lições que nós podemos tirar do projeto da construção do Muro de Jerusalém, que nós podemos usar, por exemplo, na nossa igreja? Neemias, vocês conhecem a história, vocês são pregadores do Evangelho. Neemias teve um grande êxito em construir o Muro de Jerusalém. E eu quero introduzir dizendo que Neemias era um homem que não complicava a vida dele, ele facilitava a vida dele. Quando você percebe ele se preparando para viajar para Jerusalém, quando ele foi conversar com o rei, você percebe que Neemias era um cara educado, sabia entrar, sabia sair, sabia se relacionar, ele sabia como lidar com a sua liderança. Então ele era uma pessoa que não complicava a vida dele. Então eu quero introduzir essa palavra a todos nós pastores, que o pastor, ele precisa não atrapalhar o Espírito Santo, não complicar a sua vida, fazer de tudo para evitar qualquer tipo de atitude, de ações, do jeito de ser, de liderar, de pastorear a sua igreja, para que ele facilite a obra do Espírito Santo. Tem alguns pastores que prejudicam demais o crescimento da sua igreja, por complicar demais a sua vida, o seu ministério. Brigam com muita gente, vivem em confusão, vivem em conflitos com o membro, não sabem lidar com adversidades, com oposição, não sabem liderar a sua equipe, mobilizar o seu povo, e vive constantemente em rota de colisão com a sua igreja. Neemias não. Ele chegou com aquele jeito dele, com o rei, vocês conhecem a história, soube pedir, agir, se comportar, planejou, e a gente percebe todo o tempo na vida de Neemias que ele não era um cara enrolado, ele era uma pessoa que sabia viver. Então nós pastores que queremos ver a nossa igreja crescer, nós precisamos ter esse coração de Neemias e pedir a Deus todo dia sabedoria para saber liderar a nossa igreja, para saber resolver os conflitos que ela apresenta para nós. Então, como a gente faz para envolver os membros da igreja no crescimento dela? Porque o maior problema nosso é isso. Eu tenho sentido isso, pastores falando demais sobre a dificuldade do seu povo de se envolver
na igreja, de se apaixonar pelo projeto, o reino, de desejar vê-la crescer. Então, como a gente faz para envolver os membros da nossa igreja no crescimento dela? Eu estou querendo, com essas palavras iniciais, lançar base no coração de vocês, que foram bases sólidas que lançaram no meu coração. Porque não adianta a gente começar a tratar, olha, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse, se essas coisas não estão resolvidas. Primeiro, a questão das enfermidades que eu falei de manhã, e em nome de Jesus todos nós fomos curados nessa manhã. E hoje eu quero falar como a gente lidar com gente. E o pastor tem que saber lidar com gente, tem que saber mobilizar pessoas, tem que saber influenciar pessoas, atrair as pessoas para poder elas funcionarem. E outra coisa, gente, nós temos, em relação a nós, comparando com as empresas, algo muito mais difícil, porque os líderes, os gerentes das empresas lideram equipes, pessoas remuneradas, e nós lideramos pessoas voluntárias, pessoas que estão ali e precisamos fazê-las funcionarem. E como é que a gente faz isso? Como é que as pessoas se envolvem em algo que elas estão fazendo apenas movido por amor a Deus? Primeira coisa que devemos fazer para envolver os membros da igreja no crescimento dela: o pastor precisa manter as metas claras. Escrevam isso, por favor. Manter as metas claras. Neemias, quando chegou em Jerusalém, ele disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, de ser vergonha. Diga amém. Amém. Meu querido, olha aqui para mim, por gentileza. Se nós queremos ver a nossa igreja envolvida, apaixonada no projeto do crescimento dela, ela precisa enxergar para onde você está querendo levar. As metas claras, os alvos, elas vão dar um norte para que a sua igreja se apaixone por um projeto. Lamentavelmente, a maioria das igrejas não cresce porque as pessoas estão indo para elas e dentro delas não é apresentado a elas nada desafiador. Não tem um alvo, não tem uma meta. As pessoas, lamentavelmente, se conscientizaram erroneamente que servir a Deus é assistir. E elas vão para ali e pode ter certeza, saem da sua igreja profundamente realizadas, dizendo para si mesmo: eu fiz algo que agradou a Deus, eu fui ao culto. Quando a igreja não tem um projeto, quando a igreja não tem metas para apresentar, o povo começa a desanimar. É como eu disse aqui, não sei se foi ontem, é como você assistir um jogo de futebol sem trave. Será que você se animaria a assistir um jogo sem trave do gol para fazer o gol? Toca para cá, toca para ali, vai pela direita, ponta esquerda, recuou, atenção, volta a bola de novo, e vai para cá, e vai para ali, agora volta de novo. Não tem gol, não tem meta, não tem alvo. Então não tem sentido um jogo de futebol sem uma meta. A igreja é a mesma coisa, a vida é assim. Então nosso povo, para ele se animar, para ele amar, para ele olhar para a igreja e falar assim mesmo, porque tem irmãos que olham para a sua igreja e falam assim: eu vou para aquela igreja hoje. Mas aquele que é apaixonado pela sua igreja, ele diz assim mesmo: eu vou para a minha igreja. Ali é a minha igreja que Deus me deu para eu servir. Então, o pastor precisa ter metas claras para manter a saúde do seu povo. A Bíblia diz que quando não há visão, não há profecia, o povo perece. Significa dizer que o ânimo desaparece, a motivação de pertencer à igreja murcha, a tal ponto que os membros deixam de ter prazer em fazer parte dela. E muitas das vezes mudam de igreja. Eles descobrem com o tempo que a sua igreja não está fazendo nada objetivamente, não está indo a lugar nenhum. Com isso, os dons espirituais desta igreja começam a atrofiar. Seus sonhos de fazerem algo para Deus simplesmente morrem. Nós, pastores, precisamos saber que eles vão perecendo, os nossos membros, a cada dia, a cada semana, a cada ano, até que estejam praticamente mortos em relação às coisas de Deus, se nós não apresentarmos para eles uma meta.
Por que muitos novos convertidos se desviam? Você já prestou atenção? Isso aconteceu no meu ministério e eu lamento muito de ter vivenciado isso. A gente batizava 30, 20 de manhã. E à noite, quem se batizou hoje vem aqui na frente para apresentar para a igreja. Dos 30, apareceu quantos? Sabe por quê? Porque o pastor e aquela igreja não apresenta para o novo convertido um trilho para ele crescer. Sim, eu me batizei, e agora? O que eu faço? Então essas metas claras é que irão produzir saúde no coração da nossa igreja. Quem não tem metas, o grande problema de muitos pastores é que tem medo de estabelecer alvos, porque de fato os alvos expõem cada um de nós. Os alvos avaliam o nosso ministério. As metas, os objetivos ministeriais, os alvos vão aferir se estamos de fato tendo êxito ou não. Lá na nossa igreja, todo início do ano eu apresento à igreja as metas do ano. Metas de batismo, metas de frequência, metas na construção da igreja, na compra de terrenos. A gente coloca lá, e toda quarta-feira a igreja ora por cada meta. Cada mês que passa, se uma meta é alcançada, nós comemoramos a vitória. E isso faz com que a igreja esteja sempre animada. Amém? Animada. Porque quem não tem no lugar que frequenta objetivos para onde está indo, quando aparecer um pastor mais animadinho perto da sua igreja, você vai perder muita gente. Porque as pessoas não são levadas a um projeto, elas não são levadas a uma meta, elas simplesmente assistem os cultos da sua igreja aos domingos, mas eles não estão envolvidos pelo simples fato de que o pastor e a sua igreja não oferecem a eles uma meta para eles crescerem, um caminho, um trilho, um objetivo. E isso tem feito muitas pessoas, muitos pastores e muitas igrejas simplesmente morrerem espiritualmente, pararem de crescer, pararem de avançar. E quando isso acontece, o ânimo da igreja desaparece, o pastor também desanima, ele não tem objetivamente nada para buscar no seu dia a dia. Eu costumo dizer lá na igreja, sobre a minha igreja, que a nossa igreja é uma igreja de fofoqueiros. Tem muito fofoqueiro na igreja. Só tem um detalhe: nós não temos tempo para fofocar, porque é tanta meta, tanto alvo estabelecido para cada um de nós, que Deus tem nos libertado de tudo isso. Quer acabar com a fofoca da sua igreja? Põe aquele povo para trabalhar para Jesus. Quer acabar com aquele ambiente negativo, de crítica? É só você conseguir estabelecer uma igreja que funcione buscando alvos e metas. Lá na igreja, quando nós começamos a fazer esse trabalho, nós começamos a detectar alguns irmãos que têm esse problema de crítica sem propósito. Não sei se tem na sua igreja, mas tem algumas igrejas que tem aqueles irmãos que eles sabem tudo, criticam tudo. Uma vez o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse: pô, não, pastor, Deus me revelou que a nossa igreja não está orando muito, está sem poder. Sem poder, não foi mesmo? Foi. Aí então me acompanha aqui. Para onde, pastor? Me acompanhe, por favor. Aí eu subi no prédio lá atrás, tinha uma sala que tinha uma chave. Aí eu abri a porta. Disse: querido, entre. Mas por que, pastor? Entre, irmão. Aí ele entrou e disse: olha, Deus, ele te deu a revelação. É verdade, estamos sem poder e sem unção, e eu vou te dar a missão. O avivamento vai começar por ti. Eu vou te trancar aqui 1 hora, tu vais orar 1 hora direto,
e depois de 1 hora eu te tiro daqui. Pastor, uma ova. Vai começar o avivamento por ti. Você faz parte dessa igreja, então Deus te deu a revelação, eu vou te dar a missão. A igreja ficou sabendo disso. Era uma outra vez eu estou lá no escritório, tratando das coisas administrativas da igreja. Aí entrou um irmão, um barãozinho, muito conhecido, bufando de raiva. Disse: pastor, não admito isso. O que foi, irmão? Acabei de ser maltratado no estacionamento da igreja. Isso é um absurdo. Eu sou dizimista dessa igreja, não posso admitir ser tratado pelo diaconato dessa forma, porque se eu fosse o senhor, chamava esse diaconato, dava um treinamento, porque acredito que com treinamento eles vão melhorar, porque eu tenho visto que tem empresas por aí que melhoram, porque treinam a sua equipe, e o senhor precisa entender que essa equipe tem que ser treinada. Eu tenho algumas ideias assim que eu posso passar para o senhor. Aí eu comecei a dar corda para ele. Mas fala mais, irmão. Não, porque eu faço isso, faço aquilo. Então tá bom. Já acabou? Já. Então é o seguinte: Deus te deu a revelação. E eu vou te dar a missão. Você vai ser o líder do estacionamento. Eu, claro, com essa visão toda, com essa capacidade toda, com essas argumentações todas, com essa postura, é você que é o cara, meu amigo. O cara topou. Não é que ele topou. Hoje você chega na nossa igreja de funcionamento, está todo mundo uniformizado com aqueles coletes fluorescentes, com lanterna, com apito, o cara vendo os outros, tá que eu vou deixar colocar mais fardo na minha coisa? Não, de jeito nenhum. Criticou lá, já sabe que vai ter a missão. Isso é uma igreja que trabalha com metas. Nós não temos compromissos com os nossos erros. Ao detectarmos fragilidades e erros na nossa igreja, nós procuramos logo a solução. E o primeiro que achar o erro da igreja, esse vai ser o chamado por Deus para resolver o problema. Alguém aqui tem alguma reclamação a fazer sobre o seminário? Então eu acabei com a fofoca lá na igreja, com crítica de falar mal de pastor de igreja, porque se eu descobrir, eu dou logo a missão. Por exemplo, teve uma turma lá que disse: pastor, a nossa igreja não tem um trabalho social. Eu digo: é mesmo. Aí eu lá acordo, aí o cara: olha, tanta gente pobrezinha aqui, pastor. Olha, aquela irmã, fiquei sabendo que a casa dela está caindo, que ele ali não está comendo. Eu disse: rapaz, tu tem mais alguém que pensa igual a você? Eu disse: tem uma turma aí que está reclamando. Traz aqui. Surgiu o Ministério Bom Samaritano. Os barões da igreja cuidam dos mais pobres da igreja. Pronto. Não tem conversa, mano. Nesta costa já basta os fardos que eu tenho. Então isso faça assim, levanta a mão direita, pegue a varinha. Você liderar a igreja como maestro. Deus te chamou para ser o maestro da sua igreja. Amém? Mantenha as metas claras. Isso vai produzir paixão na sua igreja. Vão se apaixonar por ela. Que lugar bacana. Todo dia o nosso pastor aponta o caminho para a gente, mostra os objetivos. Por exemplo, nós somos conhecidos lá como o terror dos vizinhos, que nós compramos as casas todas ao redor da igreja. É impressionante como Deus tem nos abençoado, como nós conseguimos comprar tantas coisas lá. Mas tudo porque nós estabelecemos as metas. Querido, Deus não vai ser uma frase do meu pastor. Deus não vai dar canhão para quem quer caçar passarinho. Não vai. Então é preciso ter metas, objetivos. Agora entra domingo e sai domingo, a tua igreja não tem um alvo.
não tem um caminho a ser trilhado, não tem um objetivo para apresentar. A nossa igreja, ela vive respirando o próximo gol que a gente vai fazer. A igreja vive pensando nas próximas conquistas. Então, com isso, você envolve a igreja em tudo que você for fazer. Por exemplo, eu disse, o pastor Márcio está aí? Vai atender lá minha esposa, acho que eu quero te ajudar. Uma vez, eu faço assim, gente, olha, surgiu uma casa para nós comprar. Aí eu pergunto à igreja, a gente compra ou não compra? O pessoal compra de envelope, para todo mundo. Tá, digo assim para o meu povo lá, tá que eu entro em algum bar sem você estar dentro comigo, mas nunca. Se vocês não quiserem, a gente não compra. Mas se vocês quiserem, nós vamos comprar. Todo mundo vai fazer coleta aqui. E graças a Deus eu envolvo a igreja em todos os projetos dela. Eu não faço nada se eu sentir que a igreja não está comigo. Então, decida as coisas, as metas e os alvos da sua igreja com a sua igreja. Senão você vai ficar só. Vai ficar sozinho, esse povo não vai se envolver. Por isso, procure estabelecer, esse é o primeiro ponto, metas claras para a sua igreja e para o seu ministério. Segundo lugar, como envolver os membros da igreja num projeto de crescimento dela. Gere na sua igreja um sentimento de posse. Eu vou explicar. Gere na sua igreja um sentimento de posse. Muitas igrejas, olhem aqui para mim por favor, muitas igrejas não crescem porque o pastor não entende a diferença entre alguém que passivamente concorda com alguém que veste a camisa. Você tem que sacar isso. Tem muita gente que não, compra sim, cadê? Tutu, din-din. Não, você tem que envolver, não só nessa questão de financeira, mas de convidados, de ganhar almas para Jesus. A pessoa tem que olhar para a igreja que ela frequenta e dizer, essa aqui é a minha igreja, essa aí é... Se você me ver treinando o meu povo, você vai me achar um cara arrogante, porque eu passo para eles a ideia que nós somos o melhor. Assim, vamos vencer, vamos ganhar em batismo, vamos ganhar em convidados, vamos avançar, vamos comprar. Esse sentimento deles amarem algo que de fato pertence a eles. Quando o membro não tem um sentimento de posse, ele vai ser um pote de enjoo para a sua vida. Ele vai lhe perturbar, porque ele vai ser um crítico sem proposta, ele vai ser uma pessoa que vai ver os erros da igreja que nós temos mesmo, porque são igrejas feitas por seres humanos, vai se envolver nisso, não vai se apaixonar. Então nós temos que gerar isso. Leve os seus membros a vestir a camisa. Agora, isso só acontece quando a igreja entende que existe algo em jogo. Ninguém veste a camisa, ninguém tem um sentimento de posse, se não tiver algo claro em jogo. Eu digo assim para o meu povo, com a minha liderança que eu treino, o que nós estamos fazendo aqui vai ecoar por toda a eternidade. O que estamos fazendo aqui tem um valor eterno. O que estamos fazendo aqui vai tocar o nosso país. A nossa igreja vai ser bênção para esse país. Então começam a gerar dentro um sentimento de satisfação de ser daquela igreja e um sentimento de posse de ser membro daquela igreja. Então isso envolve o nosso povo, isso anima o nosso povo, isso apaixona o nosso povo. Eles, quando chegam na igreja, eles se sentem que estão chegando na casa deles, no lugar que pertence a eles, no lugar que eles ajudaram a construir. Eles se envolveram em tudo aquilo, então eles se sentem extremamente felizes, porque eles estão com a mão na massa, amém, irmãos? Estão lá envolvidos, sentimento de posse. Terceiro lugar, como envolver os membros da nossa igreja no crescimento
local, pastor, seja o primeiro a se envolver no projeto de crescimento da sua igreja. Então Neemias disse assim: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos os muros de Jerusalém. Diga graças a Deus. Se ele se envolveu, olha aqui, não adianta. Se o nosso povo não perceber que a nossa camisa está suada com aquilo que a gente está propondo para eles, eles não vão topar. Por que muitas igrejas não conseguiram ter grupos pequenos, células, e não deu certo? Porque a igreja percebeu que o pastor começou a falar, mas na hora de pegar mesmo o trabalho, ele mandou outro fazer. Aí não dá certo. Para a gente envolver o nosso povo nesse projeto de crescimento, o pastor tem que mostrar claramente que ele é o primeiro que está a fim de ver a sua igreja crescer. Os membros da nossa igreja só se envolverão se nós pastores estivermos com a visão ardente em nosso coração da igreja. Atenção para isso: ninguém segue um pastor indiferente. Os membros de nossas igrejas nunca se envolverão e nunca nos seguirão até verem em nós uma paixão ardente pela igreja local. O pastor que quer atrair seus membros para um projeto deve mostrar envolvimento intenso com a igreja local. No início que nós começamos a construir, era a época de Natal, que a gente queria inaugurar a primeira etapa da construção, e só daria tempo se nós virássemos 2 dias de trabalho sem interrupção para concretarmos o púlpito, que é um púlpito enorme, para poder a gente inaugurar. Eu chamei os pastores, disse: olha, nós seremos os primeiros a dar o exemplo. Chamei toda a equipe de diáconos, diaconisas, obreiros, e passamos o dia inteiro e uma madrugada inteira concretando aquele púlpito. E isso eu tenho certeza que marca o coração de uma igreja quando o pastor está envolvido na coisa. Por que toda segunda-feira eu estou na minha igreja treinando os meus líderes de células? Porque para mostrar para eles que esse negócio não é uma moda, não é mais um ministério da igreja, é a vida da igreja. E eu estou lá toda segunda-feira, não delego isso, delego muitas coisas que no decorrer do tempo eu vou explicar para vocês, mas eu estou à frente para mostrar para a igreja que eu estou até o pescoço envolvido no projeto de crescimento dela. Sem o suor na camisa do pastor, sem estar claro isso para a igreja, qualquer projeto que você colocar para a igreja não vai dar certo. A igreja nossa é muito mais inteligente do que a gente possa imaginar. Eles percebem quando a gente está falando alguma coisa, mas quando a gente não está sentindo aqui. Eles percebem quando ele está falando e pedindo algo para eles, mas que essas coisas não têm implicações intensas para o nosso envolvimento com elas. É fundamental que você entenda isso. Em quarto lugar, como envolver os membros da igreja no projeto de crescimento dela. Isso aqui é muito jóia. Tenha um empreendimento significante para a sua igreja local. E eu vou explicar depois. Tenha um empreendimento significante para a sua igreja local. Preste atenção nisso. As pessoas não se animam a se enganjarem com sonhos pequenos, com coisas pequenas. As pessoas não terão intensidades com riscos baixos ou uma visão pouco emocionante.
Os membros só serão motivados e mobilizados com metas ousadas, interessantes para eles conquistarem. As pessoas são motivadas com desafios altos e nós, pastores, temos que oferecer isso ao nosso povo. Eu disse no início da igreja, nós vamos construir uma catedral para mais de 2.000 lugares. Quando eu passei essa visão para a igreja, eu percebi que o pessoal disse: opa, uma coisa nova no pedaço, algo interessante para se envolver. É claro que isso era uma meta a longo prazo. Aí eu comecei a dar os pequenos passos. Ele disse: para a gente começar a realizar esse sonho, nós precisamos ter 1.000 membros nessa igrejinha. E para termos 1.000 membros, nós precisamos ter 3 cultos lotadinhos. Aí mobilizei todas as células iniciais, a nossa liderança, para poder encher os cultos que estávamos nos propondo a começar. Deixa eu dar uma palavra a você que tem um culto cheio na sua igreja domingo. Quem aqui já tem um culto cheio domingo? A sua igreja está cheinha domingo? Levante sua mão. Cria outro culto. Ah, pastor, mas vai ficar vazio. Ótimo, você vai ressuscitar. Você vai ressurgir para o ministério. Porque eu não sei quanto você, mas eu tenho alergia à cadeira vazia na igreja. Eu fico agoniado. Então, como eu produzo mais agoniado, o que é que eu fiz? Quando lotou o primeiro culto, eu criei o segundo culto. Aí dividiu, né? Ficou os 2 vazios, metade. Aí me agoniei. Comecei a trabalhar com a equipe, com as células, trabalhando, evangelizando, noites convidados, grupos pequenos, treinamento, cuidar da colheita, discipular os novos convertidos, para encher os 2. Aí eu criei o terceiro. Isso na igrejinha. Quando lotaram os 3, eu já tinha 1.000 pessoas. Meu amigo, chegou em 1.000, vai correr para o abraço, que você vai realizar todos os teus sonhos. Aí eu tinha uma igrejinha com 1.000 pessoas. Perceberam que eu aumentei o tamanho da minha igreja com uma atitude? Uma atitude. Aquilo que era pequeno se tornou já uma igreja forte, 1.000 membros. São poucas igrejas no Brasil que tem 1.000 membros, poucas. Aí começamos o processo de comprar os terrenos. Os vizinhos começaram a receber as nossas orações. E toda quarta-feira a gente orava, jogava óleo ungido, barro, areia, jogava pedra, e a gente ungia e clamava e profetizava, e Deus começou a mover o seu espírito. Não espere ter os recursos. Isso aí me ensinou para a gente, em May McPherson, quem sabe a história. Ela chamou o engenheiro e o engenheiro perguntou: quanto a senhora tem? Você tem tanto. Minha senhora, esse dinheiro não dá nem para cavar o primeiro buraco. Aí ela disse: cave, que o Deus que eu sirvo vai encher esse buraco. Quando você vai em Los Angeles, já fui 2 vezes lá, você vê aquela catedral moderna, a mulher enxergava longe, mulher danada. Que mulher extraordinária, catedral linda. Então não espere ter. O que empaca muitos pastores é não ter dinheiro. Você tem mais do que o dinheiro. Parece que está na Bíblia, que Deus é o dono do ouro e da prata. O problema é visão. O problema é você mostrar para Deus que você está afim. Nós tínhamos 300 pessoas paupérrimas na nossa igreja. Tinha 2 lugares para estacionamento. O meu carro e de uma irmã lá. Aí o que é que eu fiz? Tinha um jardim lindo na frente dessa igrejinha. Na foto ele já tinha rodado. Era o xodó do diaconato, aquele jardim. Aí eu disse à igreja: irmãos, aqui vai acontecer um avivamento, e eu preciso do jardim. Eu vou destruir o jardim.
e vou criar um estacionamento na frente da igreja, porque Deus vai mandar a gente de carro para cá. Ah, meus irmãos, fizeram uma campanha para me acertar. As irmãs queriam me acertar. Quem é esse pastor metido que chega aqui e vai acabar com o nosso jardim? Estamos aqui há 30 anos com esse jardim e agora ele chega. Aí tem hora que o pastor tem que ser pastor. Eu disse, olha, com todo respeito ao jardim, mas ele vai ser destruído. Aí eu destruí o jardim, criei um lugar para 8 carros, mas não deu outra. Com um mês já tinha lá lotadinho 8 carros. Como é que Deus vai mandar a gente de carro para a sua igreja se você se preocupa com o estacionamento? Não tem como. Tem que dar um jeito. Eis que te digo. Te vira. Aí a igreja começou a entender que eu estava ali apresentando um projeto de risco, significante, ousado, intrépido. E eu comecei a agregar, porque no início vinha a turma da oposição, e é normal. Não queira viver sem oposição. Mas tinha um pessoal que começou a colar em mim, a querer, pastor, estamos com o senhor, vamos para frente. E Deus começou a operar. Aí começamos o projeto de comprar os terrenos. Aí compramos um, compramos outro, comprando. Aí eu chamei o arquiteto. Eu disse, Helder, eu preciso de uma igreja de 2.000 lugares no mínimo. Vê quais o terreno e quais as casas ainda não são nossas que precisam ser compradas e faz o projeto. Faz como se as casas fossem nossas. Tem um apito aí. Aí ele fez o projeto. Aí ele disse, pastor, para construir uma igreja de 2.000 lugares, você precisa desta casa, desta e daquela. Eu disse, faz o projeto. Mas como? Faça o projeto. Fica imaginando, irmãos, Deus vê por isso. O dono, o todo-poderoso. Aí Deus começou a operar. Do lado da igreja, uma das casas, o cara estava construindo uma casa linda, de altos e baixos. Eu fui falar com ele. Ele estava pintando a frente da casa dele. Eu disse, vizinho, pastor, tudo bem? Tudo jóia. Vizinho, não gasta dinheiro não da tua casa. Eu disse, mas por quê, pastor? Aqui eu lembro como se fosse hoje, parece um maluco. Ó, daqui para cá, você vai passar, aqui vai ser uma catedral e a sua casa está dentro da catedral. Ele disse assim para mim, olha, pastor, vai embora daqui. Vá agora a outra casa, mas não a minha. O senhor foi lhe avisando. Um mês ele foi lá, entrou no meu escritório e disse, pastor, desde aquele dia eu não durmo direito. Como é essa história de catedral? Aí eu contei para ele, vou vender. Aí ele disse, eu vendo por tanto. Eu digo, não vai colocar preço acima do mercado que eu não vou aceitar. Se você quiser, eu dou tanto. Se eu vou pensar, aí de novo, óleo, barro, areia, pedra, sangue, tal, do lado, até que ele vendeu a casa para a gente. Paralelo a isso, você tem que estar com a igreja apaixonada por metas claras, porque o povo dizima mais, oferta mais, se envolve mais, a gente faz sorteio, faz pichincha, a gente faz uma opção de coisa, se vira, meu irmão. Faz o natural. A palavra sobrenatural já dá o caminho da vitória. Não adianta você querer o sobrenatural se o natural você não faz. Não faz o natural. O que é o natural? Orar, jejuar, profetizar, conversar, mobilizar, metas claras, como chegar ali, orçamento, tudo isso aqui é natural. Aí o que é que eu não consigo? É o sobre. É com ele. Ele vai fazer. Ele está afim, Deus está afim de fazer. Amém, irmãos? Então tenha um projeto que você se anime. Você esteja animado. Eu acho que o pastor nunca pode se aposentar. Nós nunca podemos deixar de fazer. Se nós deixarmos de ter meta, a gente vai pecar. Vai. Se eu acordar de manhã e não tiver metas,
espirituais, ministeriais, pessoais, eu vou pecar. Porque se eu não tenho nada para correr atrás, eu não tenho nada que me consagrar. Se eu não me consagrar, eu vou pecar. É simples. Então, os sonhos, as metas, os alvos significantes, os empreendimentos arriscados, eles vão nos fazer viver. Quando a igreja sacar isso em você, ela vai dizer: eita, pastor que nós temos, que missionário ele tem. Vamos ter que ajudar ele, porque senão ele vai morrer com tanta paixão que ele tem. Vai morrer só, não tem que ajudar esse pastor. O pastor ama tanto essa obra, ama tanto esse reino. É um cara destemido, ousado, intrépido. Ele está afim, bora ajudar esse homem. Não podemos perder esse homem. Uma vez, a arrecadação da igreja caiu. Eu digo: ah, é? Tá bom. Peguei o microfone e disse: olha, vou dar 30 dias para vocês deixarem de roubar o Senhor. Se você não corrigir o pecado de vocês, de dizimar direitinho, como é que o senhor sabe, pastor? Eu sei fazer conta. Eu sei quantos tem aqui, quantos dizimos entrou. Então, alguma coisa está errada. Se você estiver comigo nesse projeto, mês que vem, eu vou pedir para sair daqui. Ah, meu amigo, a arrecadação quase dobra. Porque eles sabem que tem um pastor que está afim de fazer o reino de Deus crescer. Então isso e começa a envolver a igreja. A igreja, a pessoa gosta de estar num projeto desse. Eu tiro certas brincadeiras com a minha igreja, porque eu me garanto. Eu me garanto. Se você não se garante, eu não diga isso, você está perdido. Você está perdido. Uma vez eu estava pregando. Olha só essa, eu estava pregando, aí lotada a igreja e tinha uma área assim que estava meio quente, porque de fato, apesar de muitas centrais, ali era uma área que já tinha detectado que estava calor. Aí um cara lá, dizia assim, ele vai morrer, calor, e ele fazia cara bravo, estava fazendo muitos gestos. Aí eu não aguento. Irmão, qual é o problema? Ah, o pastor está quente aqui, bora rachar. É 6 mil a central, eu dou 3, tu dá 3. Aí como não? Para resolver logo, está muito quente aí. Por quê? Porque a igreja sabe que ela tem um pastor que faz o seu melhor possível. Se o que ainda não está feito, é porque não foi possível fazer. Então esse comportamento, essas atitudes, esse envolvimento, essa paixão, as metas claras, suor na camisa, tu começas a ter uma igreja envolvida no projeto dela. Agora, um pastor indiferente, negligente, relapso, cansado, desanimado. Aí tem igreja que diz assim para o seu pastor, ele não sabe disso, mas eu vou dizer: coitado do nosso pastor, devagar, mas eu amo ele, mas ele é devagar. É verdade. Então nós temos que mudar isso, porque a Bíblia diz que até na velhice nós iremos dar muitos frutos. Amém? Perguntas? Vou abrir uma pergunta aqui um pouquinho para dar uma relaxada. O homem rachou? O homem rachou? Rachou 3-3. Perturbei ele. Enviou esse cara tem grana. Chegou lá de carro: pastor, quase eu bati nessa casinha aí do lado. Eu tenho que comprar essa casinha. Olha, ela custa 60 mil. Eu arrumo 30. E o cara topou, roubou tudo. Aí vendo uma atitude, gera um recurso financeiro. Olha essa história, para você entender como é que Deus fez lá, para você não sair daqui dizendo, levando muita desculpa no seu coração. Teve uma vez na construção da igreja que o negócio ficou difícil. Aí eu comecei a orar, pedir a Deus misericórdia, porque os compromissos estavam crescendo e a gente tinha que pagar. Vou dar 2 testemunhos. Um foi de um professor de inglês. Ele chegou lá de manhã e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse: não, olha, eu sou católico, sou professor de inglês católico, mas eu tenho visto a sua luta aqui.
eu sou vizinho aqui, eu vou embora para os Estados Unidos. Eu quero doar a minha casa para a sua igreja. Católico. Católico dando oferta de uma casa, deu uma casa para a igreja. O outro foi assim: nós temos lá uma membro que é gerente da Caixa Econômica. Ela foi chamada para uma reunião, que foi dito na reunião que um cara tinha ganho um bom dinheiro num prêmio na Caixa Econômica e que ele iria buscar o dinheiro. E cada gerente teria que convencer, caso ele fosse na agência do gerente, a ele abrir a conta lá na Caixa, para o dinheiro ficar lá. Aí a gerente que é da minha igreja falou para o gerente geral: olha, ele vem buscar o prêmio na minha agência. Todo mundo riu dela e tal, tudo bem. Aí um dia ela está sentada lá na Caixa Econômica, o cara chegou: sim, diga, senhor. Sou eu. Eu quem? Cadê o prêmio? Eu já estava esperando. Diga comigo, senhor, recebe milagre. Quem espera, não? Eu já estava esperando. Aí começaram a conversar, ele colocou o dinheiro na caixa mesmo. Não vai ficar aí, vou abrir minha conta aqui com você. Ela ficou bem na foto com o gerente geral e tal. Aí depois de 2 meses de relacionamento, ele disse assim para ela: você tem me tratado muito bem, você tem alguma instituição de caridade que eu possa ajudar? Ela disse: não, mas eu tenho uma igreja séria lá no Garto Guamá, que eu posso te levar lá. Temos um pastor que tem feito um trabalho bonito lá, você pode nos ajudar. Aí, se eu quero ir lá, ele foi lá, viu, me apresentaram para ele. Ele fez um cheque abençoado e deu para a casa de Deus. Quem é que faz isso? Deus não tem problema com dinheiro. O problema de Deus somos nós. Lembra do barquinho, da ventania lá do barco, Jesus dormindo, né? É vento, é tempestade, e o barco afundando, envergonhado, até que se aborrece. Como alguns se aborrecem com Jesus. Mestre, não te importa que perecemos? Aí Jesus se acorda, fica imaginando essa cena, ele bocejando, qual é o problema? Olha aí, vou morrer. Aí ele chega para a tempestade e fala com a tempestade. A tempestade, o vento, o mar, diz sim, Senhor, todo mundo se acalma. Ele se volta para os discípulos e exorta, dizendo: por que vocês são tão tímidos, ó homens de pequena fé? Em outras palavras, fazer a natureza se render é fácil para ele. O problema somos nós, que nos colocamos como duvidosos, incrédulos e teimosos e não querer se render àquilo que ele está pedindo de nós. Amém? Perguntas? Pergunta não, hein? Ali tem. Vamos perguntar sobre igreja, sobre célula, sobre o que dá certo. A minha pergunta é sobre célula. Na sua igreja, as células são por reis, homens, mulheres, jovens, ou também tem as heterogêneas, homogêneas? Como funciona? É por idade? É mais ou menos por idade. O ideal é células homogêneas. Se você vai começar uma igreja de célula, pegue os grupos missionários, que já está todo mundo lá, e faça as células homogêneas, mulher com mulher, homem com homem, jovens com jovens, adolescentes com adolescentes. Faça isso, que você vai ter menos problemas com células heterogêneas, que é adultos com jovens, senhoras com senhores. É o conselho que eu dou a vocês. A igreja quadrangular, ela é a igreja mais preparada para esse tipo de trabalho, porque nós já somos uma igreja de grupos. Perguntas? Paulo, com a palavra. Amém. Vamos sentando, irmãos, que estão em pé, para a gente conhecer. Isso. Aí, deixa eu ver, nível 2.
sentando, queridos, para a gente começar, por gentileza. Amém, irmãos? Nós estamos aqui conversando com a liderança do Estado. Eu acho que um dos nossos trabalhos que nós podemos fazer para dar sequência a toda essa introdução que a gente está tendo aqui nesse primeiro seminário. Eu tenho um sonho aqui para Minas Gerais. Meu sonho, qual é o meu sonho? É poder treinar os seus líderes de célula. Pegar essa, por que eu não entro diretamente nessas apostilas? Porque essas apostilas, elas servirão de ensinamento para os líderes de células que vocês têm ou vão ter. O dia que nós conseguirmos fazer isso, vindo vocês de novo, e todos os seus líderes de célula, de grupos pequenos, grupos familiares, a gente passar um dia treinando eles, vocês vão ver como o nível de frutificação vai crescer. Isso é uma forma de poder ajudar o trabalho de vocês. Então, estamos conversando para ver no futuro breve, para a gente poder fazer isso, e no decorrer do seminário a gente vai dando mais detalhes. Abra sua Bíblia. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Legal. Quem achou, diga bem. Quem não achou, acha. 1 Pedro 2,9. 2. O 12 não tem, né, irmão? Uma vez eu quis pegar a minha igreja para ver se ela estava lendo a Bíblia. Eu disse, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Sansão, capítulo 2, versículo 4. Eles vão, Sansão, meu amigo, o que tem Sansão? E eu vi a luta, eu falei, sério, fiquei esperando. Ah, fiquei tão triste com a minha igreja. Ah, meu Deus. Quer ver? Faça uma pesquisa na sua igreja, quem leu a Bíblia toda. Você vai chorar. É um problema do cristão hoje. Vamos lá. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para fazer o quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, fala conosco.
Não temos nenhuma chance, Senhor, de sermos instrumento em Tuas mãos, sem o Teu favor. Usa-nos todos nós nessa tarde, nesse segundo período, Senhor, para que o Teu Espírito continue falando conosco. Fala ao nosso coração, fala ao nosso ministério, fala à nossa liderança. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso, o Senhor tem um plano para nós. Revela-nos a cada palavra, a cada encontro, a fim de que possamos fazer o melhor para Ti nessa terra. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre 2 assuntos. Quanto tempo eu tenho? Que horas tem? 10 para as 5, então vai dar. Quero falar sobre valores inegociáveis de uma igreja em células. Valores inegociáveis de uma igreja em células. Escreveram? Irmãos, qual a razão de sermos igreja? Hoje eu quero falar sobre valores de uma igreja em células. Por que valores inegociáveis de uma igreja em células? Porque se esses valores que eu vou compartilhar com vocês não forem protegidos pelo pastor da igreja que tem células na sua igreja, ela vai diluir, ela vai enfraquecer, ela vai perder seu vigor, sua vitalidade, sua força. Que existem valores numa igreja em células que precisam ser todo o tempo ensinados, aguçados, relembrados pelo líder, pelo pastor, a fim de que ela não se perca no caminho. E o primeiro valor de uma igreja em célula, e é bíblico isso, é que cada crente é um ministro. Escreva isso. Cada crente é um ministro, é um sacerdote. Nós cremos que cada crente foi chamado por Deus para ser um sacerdote. Eu e você, todos os membros, eu falo isso muito para a minha igreja, eu queria que você falasse isso para a sua igreja. Diga à sua igreja sempre assim: nós, eu e você, pastor e ovelha, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Diga amém. Amém. Nós não precisamos de intermediários para ter comunhão com Deus. Nós não precisamos de pessoas para termos comunhão com Deus. O pastor é um dos sacerdotes da igreja e cada um de nós aqui tem acesso à presença de Deus. O pastor, Deus não investiu o pastor de autoridade, a não ser para treinar os irmãos, para desempenhar a função de ministros e para servirmos ao Senhor. Aí você, pô, pastor, você fala isso para a minha igreja, eles não vão me respeitar. Vão te respeitar sim. Você tem que dizer para eles que vocês têm apenas funções do corpo de Cristo diferentes, mas todos são sacerdotes. Todos devem exercer o sacerdote. Você no púlpito, eles no colégio, no trabalho, nas casas. Quando os cristãos descobrem que eles devem exercer o sacerdote. O que é o exercer o sacerdote? É pregar, é curar em nome de Jesus, é libertar, é discipular, é ganhar almas. Isso que o pastor faz, cada membro vai ter que fazer. Esse valor tem que ser ensinado muito e sempre numa igreja que tem grupos pequenos, para que essa visão não desapareça, não dilua. A hora que a tua igreja entende que cada um é um ministro, que ele não é um bebelô de igreja, um frequentador de culto, que ele foi chamado por Deus não apenas para ser salvo, mas para exercer o sacerdócio, o ministério. Quando ele entende isso, ele se envolve com você no projeto da sua igreja. Isso tem que ser ensinado, porque por muitos anos a igreja não ensinou isso. O que é que a igreja ensinou? Que as pessoas vinham para a igreja e o sacerdote fazia a obra do ministério sozinho.
pregando, curando, libertando, ensinando, discipulando. É o pastor, somente o pastor fazia isso. Então esse é um valor que eu ensino muito na igreja. Eu ensino demais, a uma frequência muito grande, para que a igreja não perca a visão de que ela existe para exercer o sacerdócio que Deus deu a eles na terra. Agora, quais são as implicações disso? Se cada crente é um ministro, então não há lugar no nosso meio para o clericalismo. Eu vou explicar. Existem funções diferentes no corpo de Cristo. Tudo que está disponível ao pastor também está disponível a todo crente. Por exemplo, qualquer crente pode expulsar demônio? Qualquer crente pode orar para ser curado as pessoas? Qualquer crente pode pregar o evangelho? Então, tudo que é o pastor é para ele fazer, o membro pode fazer também. Mas isso, por muito tempo, os livros chamam isso da segunda reforma. A primeira reforma que Martinho Lutero fez foi entregar a Bíblia na mão do povo. A segunda reforma que os grupos pequenos estão fazendo é entregar o sacerdócio na mão do povo. É isso que tem que acontecer. A igreja, por muito tempo, ficou assistindo o culto, recebendo a bênção do sacerdote. Mas não é só isso o evangelho. A igreja recebe a bênção do sacerdote, mas ela também abençoa as pessoas. Ela também exerce o sacerdote. Isso tem que ser ensinado. Em muitas igrejas isso é uma novidade, porque nós ensinamos as pessoas a depender demais do púlpito, e isso paralisou a força evangelística da igreja. Quem começou com isso, quem estuda muito bem isso é o pastor Joel. Eu venho falando sobre aquele Constantino, aquele imperador, não é isso? Que ele se aproximou da igreja, construiu o primeiro templo e socou os crentes lá dentro, instituiu a pessoa do sacerdote, e a partir dali a igreja passou muitos e muitos anos achando que servir a Deus é ir à missa, é ir ao culto. Isso tirou a vitalidade evangelizadora da igreja. A igreja deixou de se espalhar de casa em casa, de pregar nas casas, de se reunir, de viver a vida de Deus em comunhão, e passou-se a responsabilidade por sacerdote, e isso tirou dela a sua vitalidade, a sua força de evangelizar. Então a primeira implicação, quando cada crente é um ministro, é que não há espaço para o clérigo. O clérigo faz tudo. O clérigo é responsável pela igreja. O clérigo é que produz o crescimento da igreja. A igreja cresce por causa das ovelhas. O púlpito e o sacerdote apenas gera saúde no seu povo. Mas o que faz a igreja crescer, já repeti várias vezes e vou tornar a repetir quantas vezes for necessário, o que faz a igreja crescer é a ovelha. Ovelha produz ovelha. A segunda implicação de uma igreja que cada crente é um ministro é que nós não estamos fazendo convertidos, e sim discípulos. Nós não ficamos satisfeitos de termos aqui muitos novos convertidos. Nós queremos que eles sejam transformados em discípulos. Discípulos nos fala de compromisso, de fazer a vontade de Deus, de se importar com o que o Senhor se importa, ter que ter uma aliança com o projeto, tem que ter uma aliança com o projeto do reino de Deus. Essa é a segunda implicação de uma igreja que quer crescer. Eles não são apenas frequentadores. Você pode ver lá, faça uma avaliação sincera, veja aquele grupo de membros que você tem, quais são eles que são frequentadores e quais de fato são discípulos. Gente que está ao seu lado, fazendo o reino de Deus crescer na sua igreja. Isso é uma tragédia para a igreja no planeta. Está cheia de gente, frequentadores, ilustrando bancos, bebelôs de igreja, gente que vai para lá apenas para receber
apenas para ser ministrado, mas quando acaba o curso de domingo, no colégio dele, no trabalho dele, no condomínio que ele mora, na rua que ele mora, ele não exerce o sacerdócio. Ele está simplesmente achando que servir a Deus é quando chegar no próximo domingo, ele vai frequentar a sua igreja. Por essa razão, que a gente tem lá muitos domingos de convidados, para justamente ensinar ao nosso povo que eles precisam exercer o sacerdócio de ganhar vidas e cuidar bem delas. A terceira implicação de uma igreja que reconhece que cada crente é um ministro é a nossa igreja. Cada crente é um produtor e não um mero consumidor ou cliente. Qual é a visão comum hoje da maioria das igrejas? Cada crente vai ali para receber um serviço voltado para ele. Ele quer saber que lá tem uma oração poderosa, que tem um ensino que ele gosta, tem uma estrutura boa, mas ele é um cliente. Assim que aparecer uma outra igreja com um serviço melhor, ele vai mudar. Cabe a nós transformarmos os nossos membros e frequentadores em genuínos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Igreja de discípulo é uma igreja que vai frutificar. Esse é o valor de uma igreja em célula. Por exemplo, tem muitos cristãos que não fazem diferença nenhuma dentro da sua igreja. Tem uma historinha que eu não lembro bem como é que um cara trabalhava numa empresa e tinha uma função lá, só que ele não fazia nada. Não fazia nada. O nome dele era Ed. O Ed trabalhava ali, mas o que ele fazia não fazia a mínima diferença. Aí um dia demitiram o Ed. Aí o Ed demitido divulgou para os seus amigos: olha, eu fui demitido e tem uma vaga lá. Aí os amigos dele foram lá: olha, fiquei sabendo que o Ed foi demitido, tem uma vaga aqui. Disseram: não, ele foi demitido, mas não tem vaga. Mas ele trabalhava aqui. Mas ele não faz falta nenhuma. Então, o que ele fazia não faz a mínima diferença. Assim, muitas igrejas têm muitos membros que não fazem falta nenhuma. Se o cara morrer, ninguém vai sentir falta. Nem é dizimista, nem é ofertante, não ganha almas, não frutifica, não é bênção para a igreja local. Então, dá assim de igreja com esse tipo de gente. Cabe a nós ensinarmos para mudar essa situação, com aquelas ideias que eu já dei para vocês, daqueles críticos que já passaram lá pela minha igreja, que hoje são frutíferos, daquele irmão que reclamou da casa, que ele quase ia bater o carro dele, e ele me ajudou a comprar a casa. Essas coisas que tem que mudar. Nós temos que estar muito atentos. Essa turma são terríveis, eles contaminam toda a igreja, e você tem que agir, e tem que ensinar que ele precisa apresentar os resultados. De vez em quando aparecem uns caras lá na minha igreja, na minha igreja mesmo, que eles começam a fazer orações com pessoas de outras igrejas aí fica esquisito. Não sei se acontece isso com você. Quando o cara vem com um olhar esquisito. Aí ele vem dizendo, falando sobre santidade, falando sobre revelação. Aí eu pergunto a pergunta-chave: no último batismo, ô Santo de Deus, você batizou quem? Você gerou quem? Você ganhou quantas pessoas para Jesus? Porque muita gente não tem essa visão. Por exemplo, o meu baterista, aí eu falava para ele: rapaz, tu és um ministro, um sacerdote, cadê teus convidados? Cadê as almas? Você é uma pessoa importante para nós. A banda toda está frutificando, só você não quer nada, você não vai para as células, você não traz ninguém, você só quer saber de tocar. Rapaz, eu não quero te orientar. Frutifica, te envolve, te consagra, exerce o sacerdócio. Você não foi chamado apenas para tocar a bateria, você foi chamado para gerar filhos para Deus. A ordem de Jesus é para você também, ganhar almas, fazer discípulos. Aí eu passei um ano orientando, até que não aguentei mais. Aí chamei ele e disse: Deus me deu uma ideia. Eu disse: mano, como é que você vai fazer comigo isso? O que, pastor?
como é que você vai me deixar sem o meu melhor baterista? Mas como, pastor, eu não estou aqui? Mas rapaz, não faz isso comigo. Como é que eu vou cantar? A igreja vai louvar sem você? Você é o melhor que nós temos e você nos abandona. Não, pastor, eu estou aqui. Não está mais. A partir de hoje tu não vai tocar. Mas como assim, pastor? Porque você não entende como é que você me deixa sem você. Estou um ano te dizendo, rapaz, estás convidado, vai orar. E eu estava sabendo que ele estava aprontando. Até que ele entendeu, depois dessa minha disciplina que eu fiz com ele, ele me chamou e disse: pastor, eu entendi o seu recado. Ele começou a frutificar. Hoje é um líder de célula, amigos. Então está assim de gente na igreja, que eles não fazem pouco caso de crescimento nenhum. Olha, você deve ter lá, como eu tenho também, a gente tem tentado mudar essa situação, muitos diáconos que não frutificam nada. Eles estão lá e não ganham, olha, eles estão para morrer e nunca ganharam uma alma para Jesus. Então o pastor precisa ensinar que ele, além do cargo de diaconato, de diaconisa, ele precisa ganhar vidas para Jesus. Essa mentalidade, quando a gente consegue mudar da igreja, você vai perceber que você vai ter uma igreja poderosa, uma igreja forte, que foi transformada, como disse um grande pastor do Brasil, que ele diz que Deus tem que nos converter em carros velhos, aonde para, prega. E aqui eu digo para a igreja: olha, gente, essa semana nós vamos nos tornar uma porção de carros velhos. Nós vamos pregar, porque domingo tem domingo dos convidados. Então a gente, com esse clima, se você for lá na igreja, você vai ver que o espírito da igreja é um espírito de crescimento, porque nós temos consciência, já está claro para a gente, que cada cristão é um ministro. Diga amém, diga graças a Deus. Segundo valor de uma igreja em célula é que Deus não habita apenas no prédio da igreja. Escreva isso: Deus não habita apenas no prédio da igreja. Parece uma coisa tola isso, mas olha aqui para mim, por favor. Se você acha que Deus mora na igreja, você vai pensar que a obra de Deus só é feita dentro da igreja. O raciocínio é muito simples. Se essa visão de que Deus habita no prédio da igreja, só habita lá, os crentes vão achar que servir a Deus é só lá. Então você tem que ensinar, esse é um valor de uma igreja em célula, que Deus está e habita em todo lugar. Assim como Ele opera milagres na igreja, Ele pode operar milagres numa casa. Assim como Deus usa um homem para curar os enfermos, libertar os oprimidos numa igreja, Ele pode usar uma pessoa para libertar os oprimidos, curar os enfermos numa casa. Deus não habita apenas no prédio. A nossa casa é a extensão da igreja, extensão do nosso ministério. A igreja somos nós. E com isso você vai ver a igreja fazer assim, ó, começar a olhar para fora do templo. Ela vai começar a querer ir para fora do templo, para exercer o ministério, para exercer o sacerdócio, para se sentir útil. Você sabia que o maior problema de muitas igrejas é o sentimento de inutilidade? Teve um cara na igreja que tinha depressão. Chegou lá para mim pedindo oração: pastor, me ajude, quero morrer, eu quero morrer, e não sei o que está acontecendo, uma angústia, uma tristeza. O cara entrou numa depressão profunda. Aí Deus me deu uma ideia. Aí um dia eu ia sair e disse: vem cá, que é, pastor? Vem cá, diga, pastor, você vai me ajudar aqui no serviço da igreja. Você vai receber na porta principal do estacionamento todos os carros, e você vai falar assim: sejam bem-vindos. Eu, pastor, você é o cara. Olha, você é a pessoa certa. Pastor, eu tenho esse problema. Não, fica tranquilo, Deus é contigo. Vai lá, cara, vai isso para mim. É meu, pastor. Aí ele foi, no domingo, tá lá ele,
Passava um carro, aí no primeiro domingo ele dizia: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí no segundo domingo: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Terceiro domingo: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quarto domingo: entra aí, pessoal, seja bem-vindo. Ficou liberto, o cara ficou curado. Curado. Sabe por quê? Sentimento de utilidade. Quer abençoar a sua igreja? Faça ela ser útil. Quer ver uma igreja fervorosa, uma igreja animada, uma igreja fervorosa, ungida? Ela tem que se sentir útil. É lindo lá na igreja: pastor, meu convidado. Esse cara que foi convidado, ele não tem tempo para pecar. Ele se cuida porque ele tem alguém para cuidar. Ele se cuida porque tem alguém para discipular. Ele tem que estar bem porque tem que ajudar quem não está bem. Então esse sentimento de utilidade vai produzir uma igreja forte, abençoada. Então isso, que Deus ele pode nos usar em qualquer lugar, em qualquer situação, tirar aquela visão clerical de templo, que é lá, só lá que Deus opera, que Deus usa, que a gente serve a Deus, e arrancar esse povo, espalhar pela sua cidade, pelo seu bairro, e deixar o povo ir, pregar o Evangelho. Você vai ter uma igreja poderosa, abençoada, ungida, frutífera, alegre, livre de depressão, de síndrome do pânico, porque ele vai ter o sentimento de utilidade. Esse cara tá bonzinho. Hoje já anda de moto, comprou uma moto, tá trabalhando, tá liberto, o cara tá uma fera. É líder, porque ele estava inútil na igreja. Terceiro valor. Quinto? Terceiro. Eu falei os subtópicos. Tá? Agora é o terceiro valor. Primeiro valor, repetindo: cada crente é um ministro. Repita comigo isso: cada crente é um ministro. Obedeçam. Repita: cada crente é um ministro. Segundo, Deus não habita somente na igreja. Todo mundo. Terceiro, a nossa visão é conquistar a nossa geração. A nossa visão é para crescer, para expandir. Uma vez, olha só essa, gente, você vai ficar impressionado. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, e o cara é talento. Pensa num cara que tem revelação na palavra. Ele me liga, ele não é de Belém, de outro estado. Que é: pastor, estava lendo a Bíblia, olha esse texto, e Deus me falou isso, só nota, o cara é bom mesmo, tem revelação. Só mensagem jóia. A gente se comunica muito. Mas um dia ele me ligou chorando. Eu sempre quis aprender: rapaz, isso eu tenho o quê? 15 anos amigo dele. Você tem talento, assume uma igreja, vai ser pastor, você é uma bênção, você tem um dom, rapaz, ele prega bem, mas nunca quis ser pastor. Aí, agora, depois já de uma certa idade, me ligou chorando. Chorei em prantos, quebrantado. Deus falou comigo. Deus, olha, foi uma experiência maravilhosa. O que é que Deus falou contigo? É que eu tenho que ser pastor. Então, como tem talentos desperdiçados por aí. A nossa visão é para ganhar a nossa geração. Nós temos que saturar nossos bairros. Olha, lá em Belém tem a festa do Círio de Nazaré. Já ouviram falar dessa festa? Pois é, uma festa católica poderosa. E tem uma tradição que na semana do Círio, as réplicas da Santa, elas andam nos bairros de casa em casa. E a réplica da Santa, a imagem da Santa, escolhe uma casa na rua para passar a noite. Em todos os bairros. Aí no meu bairro, para a glória de Deus, teve uma rua que a Santa não teve uma casa para entrar. Era só o povo de Deus espalhado. Vai aplaudir a Jesus, adora o Senhor. Ai, eu fiquei tão feliz. Glória a Deus. A gente tem que saturar a nossa cidade, o nosso bairro com o povo de Deus espalhado.
nas ruas, nas casas. Essa é a visão de uma igreja que quer crescer. Agora, o que é que acontece? O povo vai domingo na igreja, assiste aquele culto de 2h30, fica empanturrado de culto, passa a semana sem fazer nada para Jesus, aí volta no domingo de novo. Isso não é igreja segundo o Novo Testamento. A igreja é um lugar para treinar, para preparar o povo para ele ir, para ele buscar as almas, para ele salvar as vidas. Então a visão tem que ser ganhar. E esse rapaz que eu falei para vocês, eu falando para a igreja, olha, chegamos a 4.000 membros. Sabe o que ele me disse? Olival, para que tudo isso? Você acredita nisso? Ele frequenta uma igreja que tem uns 30, 40 membros. Para que 4.000? Se morar falar de outra coisa, eu não me pergunto nada. Você vai mudar de assunto? Porque uma pergunta dessa de um homem de Deus, ele é um homem de Deus, mas sério, espiritualmente sério, ministerialmente sério. Por isso que eu digo a você, seu culto está cheio, crie outro. Pastor, vai dar trabalho. Vai. Dá trabalho, mas vale a pena. Ou você perturba o perturbador, ou o perturbador vai perturbar você. Ou a gente dá trabalho para esse capeta, ou esse capeta vai acertar a gente. Nós temos, quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando você estuda esse texto no grego, passa uma imagem de pessoas quebrando uma porta. O texto, as raízes das palavras ensinam isso, com uma tola de madeira, a igreja atacando as portas do inferno, enfrentando, indo para frente. Quer ver uma coisa? O meu paraense lá, Lioto Batido, o cara é bom, lutador do MMA. Nas últimas 2 lutas dele, ele se intimidou, começou a ficar na defensiva. Nós sabemos o potencial que ele tem, o cara é fera, mas apanhou, o cara apanhou nas últimas 2 lutas dele. Nessa última agora de sábado, quando ele entrou no ringue, eu falei, ele vai ganhar. O olhar dele, a postura dele, a base que ele fez é de quem queria vencer, e venceu. Qual é a sua postura quando você acorda de manhã? É a base, qual é a sua atitude com relação ao seu ministério? Ela é defensiva? Ela é tímida? Se for assim, dificilmente você terá uma igreja grande. O pastor tem que se acordar de manhã e falar assim para Deus: se o senhor precisa de alguém para crer que a minha igreja vai crescer, eu sou o primeiro que creio. O senhor vai me usar, eu vou trabalhar, o senhor vai me ungir, eu vou investir, eu vou pagar o preço, até ver essa igreja crescer como nunca cresceu. Então a nossa visão lá na catedral é conquistar a nossa geração. O projeto da outra igreja já está quase pronto. E se for preciso, a gente vai quebrar toda essa igreja que você viu para fazer uma maior, porque a igreja não para de crescer. Mas para que isso? Porque Jesus merece. É pecado ser salvo. Eu digo isso para a minha igreja: é pecado ser um salvo que custou o sangue de Jesus e você servir Jesus assistindo o culto. Aí eu injeto essas palavras na minha igreja. Cadê o teu discípulo que ele mandou fazer? Cadê as almas que ele mandou você ganhar? Isso é uma ordem de Jesus, ele manda na gente, ele nos comprou com o sangue dele. E para nós pastores é pecado encarar o ministério de forma tímida, desleixada e na defensiva. Se você não atacar aquele bairro lá, o diabo vai destruir aquele lugar. Se você não fazer a diferença, não fizer a diferença na cidade que você está,
as obras das trevas vão crescer. Deus conta muito com a sua igreja para fazer diferença naquele lugar. Deus espera que a sua igreja seja um ponto de avivamento naquele lugar. Para isso ela tem que crescer. E esses são alguns valores de uma igreja em célula. Cada grande ministro, que Deus não habita apenas no prédio. E a visão de uma igreja em célula é conquistar a sua geração. Com essa visão, vocês ensinando isso na sua igreja, procurando aprender, procurando... como é que a gente ensina? Olha aqui para mim. A gente ensina, aí a igreja não aprende. Aí a gente ensina de novo. Aí ela não aprende. Aí tu ensina de novo. Aí ela não aprende. Aí tu ensina até aprender, não tem outro jeito. É isso que tem que fazer. Isso não deve te desanimar. Você tem que ensinar os princípios de crescimento que um dia essa igreja vai aprender. E ela vai crescer. Quero falar agora também, além desses 3 pontos importantes, isso está na apostila, é a aula 9 do... Precisa nem anotar que está tudo lá, do nível 2. Eu ouvi aqui muita gente falando sobre pontos de pregações, de grupos nas casas, de visita ao lar. Deixa eu colocar algumas coisas nos seus devidos lugares aqui. Quanto tempo eu tenho ainda, pastor Toninho? Que horas tem? 45. Falta 45 minutos? Que horas tem? 5 e 15? Isso. Não, mas em meia hora eu termino. Eu quero falar sobre o líder e a saúde da célula que multiplica. Baseado naquela passagem bíblica do paralítico que foi levado pelos seus amigos para ser curado numa casa onde Jesus estava, e a casa estava lotada. Eles pegaram o paralítico, levaram para cima da casa, destelharam a casa, desceram o paralítico. Jesus viu aquela atitude, curou o paralítico, ficou impressionado com isso. Então essa aula é baseada nisso. Já tem na mão essa aula aí? Deixa eu botar o óculos que está pegando. Vamos falar sobre saúde de uma célula. Uma célula saudável, com toda certeza haverá um crescimento e multiplicação. Veremos nesta passagem de Marcos 2:12, uma célula que manifestou qualidades que somente onde há saúde elas podem se manifestar. Então, o que vem a ser uma célula com saúde? Olha aqui para mim, gente. Sabe por que muitas células não dão certo? Porque ela não tem saúde. E sabem por que ela não tem saúde? Por esses fatores que eu vou dizer agora. Número 1. Uma célula saudável é baseada em relacionamentos. Repita isso comigo. Uma célula saudável é baseada em relacionamentos. Só as mulheres. Uma célula saudável é baseada em relacionamentos. Só os homens. Uma célula saudável é baseada em relacionamentos. O que teria acontecido com essa célula do paralítico se aquele paralítico não tivesse irmãos de verdade? Ele estava estirado no leito, não tinha como se locomover e nem como chegar onde Jesus estava. Mas ele não estava sozinho. Na célula dele havia verdadeiros amigos. Os relacionamentos aconteciam e a vida era compartilhada. Olha aqui para mim. Célula não é ponto de pregação. Ponto de pregação é bom, é importante, mas não é célula. O que é um ponto de pregação? As pessoas convidam os irmãos da igreja e vão pregar num lugar. Célula saudável, ela precisa ter relacionamentos.
O pastor Eibe costuma dizer que uma célula não pode ser um saco de batatas. Precisa ser o quê? Um purê de batatas. Um saco de batatas você consegue separar as batatas, mas um purê é impossível separar as batatas. O líder precisa gerar na sua célula uma comunhão tão intensa e profunda que possa envolver sua célula de tal forma que ela se torne saudável e forte. Os nossos líderes lá são orientados quando eles chegam na igreja. O líder chegou na igreja grande, primeira coisa que tem que fazer é saber aonde estão os seus filhos na fé, para ele se relacionar com eles. Segunda coisa que nós fazemos, toda pessoa que faz aniversário na célula é orientado a comemorar esse aniversário para gerar comunhão e relacionamento. Os líderes de célula são orientados a fazer algumas atividades que promovam a aproximação dos membros para gerar amizade. Por exemplo, quando a gente estuda e dá um intervalo, quando a gente sai da sala, a gente se aproxima de pessoas que nós temos algum tipo de relacionamento. As pessoas dificilmente se desviam em uma igreja onde elas estão vinculadas a outras por relacionamentos e por amizades. Então, célula não acontece apenas no dia da célula. A célula acontece a semana inteira. Eles passam mensagem um para o outro, eles se comunicam pela internet, eles vão para o cinema assistir um bom filme, eles marcam um futebol, eles promovem encontros sociais, eles agendam aniversários para poder